Boa tarde, pessoal. Iniciando mais um episódio de Café com História. E para quem não me conhece, me chamo Raíssa Cavalcante. Hoje teremos duas convidadas especiais, duas professoras de História, Socorro Talvani e Luciele Silva. Sejam bem-vindas. Hoje iremos discutir a obra do autor Eduard Said. Chama-se Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente, sobre o autor desta obra. Ele nasceu dia 1º de novembro de 1935 em Jerusalém, e faleceu em dia 25 de setembro de 2003 em Nova York. Foi um professor, crítico literário e ativista político palestino, docente de literatura na Universidade de Colômbia e foi um dos fundadores do campo acadêmico de estudos pós-coloniais. Bom, gente, dando início à introdução deste livro, o título é bastante sugestivo, né? Acho que poucos autores têm essa habilidade de colocar um título na obra em que você olha e, com uma breve reflexão, consegue entender um pouco sobre o que você vai encontrar na leitura. Essa obra, de certa forma, dá para nós uma visão de como a perspectiva que nós temos sobre o Oriente é, na verdade, cheia de preconceitos e de pontos de visão que parte da perspectiva da ótica ocidental, e não de enxergar o Oriente de maneira ampla e lúcida que nós deveríamos buscar entender. Partindo desta mesma linha de raciocínio, uma curiosidade dentro do texto que eu encontrei é que durante a colonização britânica, essa mentalidade de Oriente Inferior e Ocidente Superior era tão importante que durante o século XIX se tornou uma prática muito comum que a Grã-Bretanha tirasse os seus administradores da Índia e de outras regiões quando eles completassem 55 anos, porque não era permitido que um oriental visse o ocidental envelhecer. Eu achei muito interessante e por isso que eu quis aqui compartilhar isso com vocês. Continuando aí a minha linha de raciocínio, então, a partir destes pontos aí que eu falei brevemente, o autor lhe convida a questionar os discursos sobre o Oriente que parecem neutros, né? Mas que, na verdade, carregam ideologias e relações de poder escondidas. Achei muito interessante, né? Tudo isso aí que eu falei, que eu abordei, que eu li e quis compartilhar aqui com vocês sobre esta obra, né? Mas agora minhas amigas vão falar bem melhor, mais detalhadamente sobre. Meninas, sejam muito bem-vindas de novo. E agora eu vou passar minha fala para elas. Boa tarde, queridas colegas. É um prazer estar participando de mais um podcast Café com História. E como nossa colega Raíssa falou, hoje iremos bater um papo sobre o orientalismo do autor Eduard Said. Como continuação, trago alguns questionamentos, onde o autor nos traz essa abordagem, não com essa visão deturpada sobre o Oriente, mas, como sabemos, rever, através de seus escritos, nossa maneira de pensar com mais clareza esses povos, ou seja, sem discriminações, preconceitos, indiferenças, sem esse olhar de julgar através do que o próprio Ocidente traz em suas telas e em seus noticiários sobre as suas realidades, que através dos próprios escritos acadêmicos, como eles distorcem a verdadeira realidade, tanto cultural, econômica, educacional, religiosa e política, e assim criam estereótipos e acabam fragmentando ou cristalizando suas realidades, ou uma ideia imagética, trazendo invisibilidade e divisibilidade. O próprio autor nos traz em seus escritos que o orientalismo, portanto, não é uma fantasia avoada da Europa sobre o Oriente.
mas um corpo criado de teoria e prática, em que houve por muitas gerações, onde o Oriente é parte integrante da civilização e da cultura materiais da Europa. Ou seja, o Oriente não está apenas em sentido oposto à Europa, é também onde estão localizadas as maiores, mais ricas e mais antigas colônias europeias, a fonte das suas civilizações e línguas, a fonte das suas mais profundas e recorrentes imagens do outro. Para finalizar, posso dizer com bastante clareza para vocês que nos ouvem que a história é feita por homens e mulheres. Do mesmo modo, ela pode ser desfeita e reescrita com silenciamentos e eliminação, sempre com formas impostas e desfiguramentos. Mas o autor muito sabiamente nos coloca neste texto, onde nos diz que seus escritos, de certa forma, ajudam e contribuem para alargar os campos das discussões e não estabelecer limites conforme a autoridade predominante. Com isso, passo para minha colega Luciele, que também trará para este debate contribuições importantes de outros autores que, sabiamente, ao longo do texto, trazem contribuição de maneiras significativas para essa discussão. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucélia Silva e é um prazer estar mais uma vez aqui nesse podcast falando um pouco sobre história e historiografia. Bom, aqui a gente conversa um pouco mais sobre essa disciplina enquanto ciências, né? E suas temáticas de forma mais leve e descontraída. Bom, como já foi debatido pelas minhas colegas, e fazendo aqui um breve resumo sobre o tema, que é o orientalismo, e aí o autor Eduardo Said, ele foi um escritor que explicou como o Ocidente, ou seja, a Europa ali, né, criou uma imagem do Oriente, ou seja, ali a Ásia, o mundo árabe, cheia de estereótipos. Então, ele vai dizer que muitas das vezes mostramos ou pensamos o Oriente como exótico, atrasado ou perigoso, o que nem sempre é verdade. Isso acontece muito em filmes, livros, jornais e até nas salas de aula. Então, cabe aí já logo essa atenção ao professor, né, nesse contexto escolar. Então, o autor ele chamou isso de orientalismo. A partir desse breve resumo, gente, eu venho propor atividades didáticas que o professor ele pode estar trabalhando dentro do contexto de sala de aula. Então, entre os objetivos gerais, estariam compreender o que é a representação cultural e estereótipo, refletir sobre como o Oriente foi representado pela cultura ocidental e incentivar o pensamento crítico e a análise de mídia. Então, a partir dessas atividades, alinhada com a BNCC, o professor pode estar fazendo adaptações de acordo com a série e a realidade escolar desses alunos. A primeira atividade seria um mapa cultural do. A intenção é conhecer diferentes culturas e territórios. A atividade seria criar um mapa do Oriente com a cultura real. Então, os alunos procurariam músicas, roupas, comidas, religiões, festa e dentre outros, né? O foco é valorizar a diversidade e desconstruir a ideia do Oriente como uma coisa só. Então, seria um mapa artístico, né? Com legendas e
o professor pode estar utilizando e os alunos podem estar utilizando também papel, lápis, imagens, vídeos curtos. Vai aí da criatividade do professor e dos alunos. E a segunda atividade seria um debate com a questão que é o preconceito cultural, né? Uma pergunta, um questionamento para esses alunos. Então, o foco seria argumentar com base em fatos e opiniões, né? Saber o que é que esses alunos pensam sobre esse contexto, sobre o que é preconceito e o que é preconceito cultural para eles. Então, a atividade ela se daria numa roda de conversa a partir da pergunta. A primeira pergunta seria: quando a gente vê filmes sobre árabes, chineses, indianos, o que aprendemos sobre eles? A primeira pergunta. A segunda seria: é verdade? Então, os alunos eles podem se dividir em grupos e trazerem exemplos a partir desse questionamento, né? Seria no final um debate, né, registrado em forma de vídeo ou texto reflexivo e usando também aí materiais como caderno, celular, né, ou de acordo com o que esse professor achar mais acessível para esses alunos. Sobre a avaliação, cabe aí também ao professor fazer, né, participação nas discussões, qualidade dos argumentos, criatividade da produção visual, ou entre outros. Então, finalizando, eu quero agradecer o convite e espero ter contribuído com esse tema e a aprendizagem de vocês. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada, meninas, pela presença de vocês e por compartilhar esse assunto comigo e com o pessoal de casa. E vocês aí, não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Então, ficamos por aqui e até o próximo Café com História. Tchau, pessoal!